Olá, cá estamos mais uma vez, sejam bem-vindos ao vídeo do mês de julho, mês 7, mês de julho. Estamos em plena época das férias, aliás já muita gente as iniciou, outros mais o irão fazer, eu próprio um bocadinho mais lá para a frente, em agosto, mas é com muito gosto e sem perder o ritmo e querendo sempre regressar. Como sabem, o meu nome é Ângelo Rodrigues, estou aqui ao serviço do projeto Cria Promove, que vai animando a promoção e a divulgação, de muitos autores e criadores de todos os géneros literários, particularmente da literatura, mas não só, e que fazemos este trabalho com muito gosto, com muito prazer, claro que também com alguns sacrifícios, é óbvio, mas nada se faz sem isso. E cá estamos, como dizia mais uma vez, acabamos de sair da feira, da feira de Lisboa, e quando eu digo acabamos também lá passamos, lá se fizeram alguns eventos relacionados com a literatura e não só. O Cria Promove esteve lá em parceria com as edições Colibri, onde apresentamos vários livros e vários eventos, muitas sessões de autógrafos, muita coisa por lá aconteceu e ainda bem. Nós particularmente, com o apoio do nosso projeto, o projeto Cria Promove, foi apresentado lá também na Praça Verde a Eclética, portanto a Antologia Eclética, e o primeiro livro de entrevistas. Eu espero, e depois volto a reiterar isto que agora disse no fim do vídeo, não quero fazer um vídeo muito longo, que este mês de julho e também o próximo, e porque não também setembro, que são naturalmente meses de descanso, de férias, sejam bons meses. Eu estive ainda para gravar isto na praia, mas confesso que estou a gravar isto na última semana de junho. Está um calor, como se costuma dizer, e desculpe o termo, do caraças, então resolvi fazê-lo mesmo dentro de portas. Mas cá estou a comunicar e oxalá que continuem a seguir, a apoiar e a serem carinhosos como têm sido com o nosso trabalho, com o nosso propósito. Não somos de facto um projeto de comunicação social, longe disso. Somos sim um projeto inovador, diferenciado, que pretende promover, divulgar e levar cada vez mais longe, ou não fosse o nosso slogan, de Portugal para o mundo, e dizia então levar cada vez mais longe os nossos criadores e os nossos autores. Antes de entrar nos livros, pedíamos, e agora com a Feira do Livro, tanto livro que tive que trazer para casa e para o projeto Cria Promove, tinha tanto livro para vos recomendar, para vos sugerir, e não apenas das edições Colibri, mas muitos das edições Colibri. Acabei por ter que, já vos explico porquê, também volto a refrisar para que o vídeo não seja muito longo, tive que decidir apenas e só por 3 projetos, por 3 livros, já vou falar deles. Antes disso, quero dizer que a recepção de trabalhos para o volume 2 da Eclética terminou no dia 30 do mês passado, portanto, do mês de junho. Este é o mês de julho, mês 7, mas já estamos, quando finalizamos uma obra, agora vai ser aquele trabalho árduo, mais chato, de paginação, aliás, de pré-paginação, paginação, provas, impressão, etc. E já temos a data marcada do volume 2 para o Auditório de Telheiras, em Lisboa, no dia 16 de setembro, depois falaremos disso com mais detalhe. Portanto, para o volume 2 da Eclética foi fechada a recepção de trabalhos. Também não queríamos fazer uma antologia, um volume, com tantos autores, que foram 113 como estiveram ou foram antologiados no primeiro volume. Queríamos deliberadamente e intencionalmente, como resultou, fazer um livro mais pequeno, que não ultrapassasse os 80 autores, e este volume terá essas condições e essas características. Mas se ficou de fora, se atrasou, se não foi a tempo, não fique zangado, não fique triste. Nós estamos já a preparar o volume 3 da Eclética, dessa grande antologia da lusofonia, que engloba todos os, ou pelo menos pretende, todos os géneros literários, desde que sejam em língua portuguesa. Então, para o volume 3 pode, não vou dizer ainda um prazo, mas vá lá até fim de outubro, ainda não fixamos bem o prazo de forma oficial, mas pelo menos até final de outubro, início de novembro, pode-nos enviar os seus trabalhos para o volume 3 da Eclética. Para qualquer informação, através do nosso portal e dos nossos contactos, telefone, e-mail, ou mesmo pessoalmente na sede da editora em Lisboa, podemos conversar sobre isso.
Depois estamos também a fazer, ainda vamos continuar, porque este livro é mais difícil de fazer, o livro de entrevistas, e também mais difícil de selecionar. Não queremos colocar lá qualquer pessoa, não que não seja, que não tenha legitimidade e interesse para estar no livro de entrevistas. Neste caso, estou a falar-vos do segundo livro de entrevistas. O primeiro foi um êxito, foi muito interessante, é um projeto que queremos continuar a acarinhar bastante, e por isso estamos a preparar e a desenvolver o segundo livro com 30 autores criadores do mundo da lusofonia, não é? E se tiver uma história interessante de vida, um percurso criativo enquanto autor, se é escritor, poeta, artista plástico, cinematográfico, ligado ao teatro, ligado à música, às canções, às artes de palco, à moda, então se tem uma história para nos contar, que isso vire uma boa entrevista e que possa ser incluído no segundo livro que estamos a preparar. Portanto, contacte-nos, se for o caso, e teremos muito gosto então em o incluir no segundo livro de entrevistas. Se não quiser entrar num livro de entrevistas, o projeto Cria Promove, como facilmente poderá ver, entrando no site criapromove.com, é tão simples quanto isto. Temos lá quase 50, ou mais do que isso, à volta de 50 entrevistas de vários autores criadores. Obviamente são mais ligados à literatura, mas não só, e de uma forma eficaz, prática, simples, a sua entrevista chega a todo lado, chega a todo o mundo, e também por e-mail, a cerca de 10 mil contactos de e-mail. Então está lá também boas entrevistas que pode lá ir visitar, e se quiser ter a sua, contacte-nos também nesse sentido. Se publica, ou melhor, se escreve, publicar é a seguir, se escreve, faz muito bem em continuar a fazê-lo, em desenvolver. Se anda em cursos de escrita criativa, o Cria Promove também desenvolve alguns e apoia projetos dessa natureza. Mas independentemente disso, se acha que tem um bom original para ser publicado e partilhado com todo o mundo, então contacte-nos. Nós, Cria Promove, Projeto Cria Promove, temos uma boa parceria com as edições Colibri, essa grande editora, há um tempo a esta parte, e na minha qualidade de coordenador literário desse projeto editorial também, o convido a remeter à nossa apreciação qualquer original, portanto original de qualquer género ou subgénero literário, desde o romance, a crónica, a poesia, o ensaio filosófico, enfim, qualquer género que ache e que tem qualidade para ser publicado. Então nós teremos todo o gosto com os nossos editores de cada género em apreciar e apresentar as condições e uma proposta de publicação. E lembre-se, há para aí muitos projetos editoriais ou algo do género, se é que se pode chamar assim, projetos editoriais. Uns são mais interessantes do que outros de certo não são projetos editoriais. As pessoas fazem imensas confusões. Eu tenho 30 anos deste historial destas coisas e sei do que estou a falar. Desconfio de algumas coisas, portanto, porque nem tudo é o que parece. Ler bem os contratos, perceber se aquilo que é prometido de facto é aquilo que acontece, e não ter ilusões, porque o mundo da literatura e sobretudo da publicação e da edição é aquilo que é, e de facto temos que estar nisto com honestidade, com competência, com profissionalismo, e são estas as características de facto das edições Colibri, com, neste caso, o apoio também do projeto Cria Promove. Portanto, continua a escrever, não escreva eternamente para a gaveta. Se tem um bom original, lembre-se de nós, publique connosco e não se irá arrepender, porque temos 2 livrarias em Lisboa, uma gráfica própria, temos uma forma de divulgação, somos apaixonados de facto pelos livros, fazemos livros com profissionalismo, com paixão, gostamos de facto de livros. Não é como alguns que passam por aqui como se isto fosse apenas e só um negócio, nada disso. Não é isso que nos move, nunca foi isso. É de facto a paixão pelos livros, pela cultura, pela literatura e agora também com o projeto Cria Promove, há 1 ano e meio esta parte, por todas as artes. Portanto, seja bem-vindo e agora sim, para não ficar também sem voz e para que este vídeo não se torne demasiado longo, vou falar-vos de 2 experiências em particular. E no fundo são 3 livros e são 2 autoras, calhou assim. Vou começar por vos mostrar este livro, muito bonito, com uma capa muito interessante, um livro das edições Colibri, como não podia deixar de ser. Este CD contém um
ou melhor, este livro contém um CD aqui no fim, não é? Que tem mapas antigos da cidade de Lisboa. Um projeto muito interessante, que não é apenas um livro. É da minha, posso considerá-la assim, minha amiga, também já amiga há um tempo a esta parte, doutora Maria Lúcia Perrone de Faro Passos, portanto, Maria Lúcia Perrone Passos. É uma autora da casa, das edições Colibri. É também uma das autoras que está na antologia eclética e no primeiro livro de entrevistas. Façam favor de conhecer esta excelente autora brasileira, uma senhora já com uma vasta obra, uma catedrática, uma académica, uma estudiosa, uma historiadora, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente agora, recentemente, no mês passado, em junho, no decorrer da Feira do Livro de Lisboa. Ela esteve lá também na apresentação da Eclética e do livro de entrevistas. Nós tínhamos falado por telefone, trocando imensos e-mails, mas não a conheci pessoalmente, nem ela a mim. Depois acabamos por nos encontrar num belíssimo hotel de Lisboa, uns dias depois, e ela teve o prazer e eu o privilégio de ficar com 4 ou 5 livros dela, uns publicados pelas edições Colibri e outros, alguns deles publicados também em editoras do Brasil. Foi de facto um encontro fantástico, ficamos-nos a conhecer mutuamente e eu fiquei ainda a admirá-la mais enquanto pessoa, enquanto ser humano excelente e maravilhoso que ela é e, sobretudo e particularmente, como ativista cultural, podemos dizer assim, e ainda mais particularmente como escritora. É uma senhora, uma escritora que escreve maravilhosamente bem. Este livro que as edições Colibri tiveram o privilégio e a felicidade de publicar cá em Portugal, chama-se Lisboa, a cidade de Fernão Lopes. Ela é uma historiadora e este é sobre as crónicas de Fernão Lopes. Aliás, para não dizer nenhuma asneira, aqui na introdução do livro, diz assim, para ficarem com uma ideia do que é que este livro fala, foi como ela me confessou e como também está aqui dito no livro, a sua tese de doutoramento, salvo erro, e que ela depois transformou, converteu para o grande público, não é? Como se deve fazer. E diz aqui, na introdução, em 1434, portanto, como sabem, Fernão Lopes foi nomeado cronista-mor do reino pelo rei Dom Duarte. São 3 as obras do escritor que sobreviveram. A Crónica de Dom Pedro, a Crónica de Dom Fernando e a Crónica de Dom João I. E depois diz, ele teria escrito crónicas também para outros reinos, depois mais em baixo diz, cronista imparável, Fernão Lopes, é um dos protagonistas deste livro. O outro é a cidade de Lisboa. Então, aliás, a Maria Lúcia Perrone de Faro Passos deu para perceber isto. Já tinha dado antes de a conhecer pessoalmente, mas depois, olhos nos olhos, numa conversa à volta de uma bebida e de forma informal, deu ainda para notar e para ficar mais convencido disso. Ela é, de facto, uma grande apaixonada por Portugal e particularmente por Lisboa, e até fiquei com a sensação, e não foi errada, estou ciente disso, que ela conhece muito mais a cidade de Lisboa do que eu, que vivo aqui tão perto, e que conheço mais ou menos, ou conheço relativamente bem a cidade, como outros. Provavelmente ela conhece muito melhor a cidade de Lisboa do que eu e mais umas quantas pessoas que podia aqui indicar, e conhece de uma forma histórica, conhece de experiência feita, digamos assim também, porque sabe onde é que são os sítios e conhece os mapas antigos, estudou, investigou, e esta tese, que demorou algum tempo a fazer, naturalmente, é a prova viva de que ela é de facto uma grande apaixonada por Fernão Lopes, obviamente, e por tudo aquilo que este cronista da história representa para nós, para o Brasil e para todo o mundo, mas sobretudo a Lisboa, a grande e apaixonada Lisboa, e a forma carinhosa e como ela fala, e quando ela fala, deu para perceber isso, brilham os olhos, digamos assim. Portanto, leiam este livro que contém um magnífico CD com mapas também fantásticos da cidade de Lisboa. Ela é uma académica, tem um currículo vastíssimo, estudou em várias universidades, foi docente em algumas delas, acompanhou vários projetos, foi funcionária pública, enfim, é uma escritora, uma humanista, uma autora, uma criadora, digamos assim, com um currículo vastíssimo, que vale a pena conhecer esta senhora Maria Lúcia Perrone de Faro Passos, e vivamente o projeto que promove eu próprio, recomendamos das edições Colibri, Lisboa, a cidade de Fernão Lopes. Depois da mesma autora,
tive o prazer, ela ofertou-me, deu-me, não é? Este livro magnífico, um livro muito bem feito, um livro nada barato, devo-vos dizer, até pela qualidade do papel. É um álbum, normalmente eu não tenho falado aqui de álbuns, não é? Também os evito de alguma maneira, mas este não podia fugir, de facto. É um álbum muito bem conseguido, muito bonito, muito original, um projeto diferenciado, que teve a batuta da Maria Lúcia Perrone Passos e de uma outra senhora que não conheço, que é a Teresa Emídio. É de uma editora muito conhecida no Brasil e muito importante, a imprensa oficial, chamada assim. Chama-se Desenhando São Paulo, ela é paulista, vive em São Paulo. Mapas e Literatura de 1877 a 1954. Mostro mais uma vez a capa e diz aqui na contracapa deste magnífico e lindíssimo álbum: nas páginas deste livro se entrelaçam a construção da cidade de São Paulo e a voz de escritores, compositores e poetas que por ela foram tocados. Depois diz mais: plantas, planos, mapas e desenhos se abrem para mostrar como a cidade se foi estruturando, enquanto desfilam textos que traduzem uma época e nos fazem perceber o espírito com que esse espaço foi sendo idealizado. Eu convido também, não foi um livro nada barato, teve muitos apoios, não foi um livro nada fácil de fazer, ela própria me confessou isso, demorou algum tempo. Ela também foi uma privilegiada na medida em que, enquanto investigadora e credenciada para tal, e legitimada para tal, teve acesso a mapas e a documentos que outros não teriam, com certeza, e o fascínio, a vontade, o desejo de fazer um livro extraordinário, como aconteceu juntamente com outra colega, com a Teresa Emídio, sobre o seu estado natal, a sua cidade natal, que é São Paulo. De facto foi brilhante, foi interessante e resultou num álbum muito bonito. E o que eu estava a dizer era, por que não pensar-se também, por exemplo, para Lisboa e para outras cidades, alguém pudesse fazer um livro tão interessante, tão bonito e que vai perdurar no tempo e que será incontornável também, diria eu, como uma peça histórica. Portanto, qualquer investigação, qualquer historiador sobre o Brasil e sobre o mundo em geral, pelas relações e pela importância do Brasil e desta cidade em particular tão grande, que é maior do que Portugal, para terem uma ideia, creio que são 13 milhões de habitantes que tem São Paulo, por que não também transportar esta brilhante e boa ideia para Portugal e pensar numa coisa deste tipo cá em Portugal. Portanto, Desenhando São Paulo, Mapas e Literatura, 1877-1954, um excelente álbum, bastante bem ilustrado, com papel couché, com mapas, eu vou só mostrar aqui uma ou duas páginas no interior, portanto, com mapas e esquemas maravilhosos, que podem ver a qualidade deste álbum. Um livro que o projeto cria, promove e eu próprio recomendo vivamente. Vamos passar à última autora, não quero tornar isto bastante longo, agora da Chiado, editora, um livro que tem um título em inglês, Darkest Love Poetry, qualquer coisa numa tradução livre eu diria Poesia do Amor Mais Sombrio, se não for assim, me perdoem, mas é assim que eu traduzirei este livro. Uma história de vida escrita em poema, é uma edição bilingue, perdão, tem 80 poemas em português e 47 poemas em inglês. Eu tive também o prazer, aliás, nesta Feira do Livro eu conheci muita gente, só lá fui uma vez e de uma assentada realizei 2 eventos, não é? Numa tarde, e conheci muita gente maravilhosa e interessante, convivi com vários escritores, alguns que eu editei e outros que estou para editar. Espero que esta autora deste livro, a Susana Dias, que eu tive o prazer de conhecer lá no meu evento na Feira do Livro, e que ela manifestou interesse num próximo projeto em publicar connosco e até entrar numa antologia. Eu estive a ler aqui uns quantos poemas dela, sobretudo os que estão em português, da Susana Dias e deste Darkest Love Poetry, um livro maravilhoso, um livro muito intimista, como é assumido por ela. Ela é também uma criativa, uma criadora, digamos assim, em termos gerais, não se limita apenas à poesia, à literatura e à poesia em particular, é também uma excelente pintora, e aqui, aliás, prova disso é a pintura que está na capa deste livro, como estão a ver, parece um útero ou mais do que isso. É de facto uma mulher espantosa, da meia hora ou mais que falei com ela, deu para perceber que é de facto uma mulher inquieta, uma mulher telúrica e uma mulher que vive e respira cultura, literatura, artes, e é dessas pessoas, ou são essas pessoas que nós queremos apoiar e que queremos que venham até nós. Recomendo vivamente uma história de vida escrita em poesia,
poesia do amor mais sombrio, e ela diz, aqui na contracapa, só partilhar convosco aqui um certezinho: quando escrevi estes poemas, 80 em português e 47 em inglês, jamais me passou pela cabeça algum dia publicá-los e torná-los de conhecimento público. Eles contam em poesia pequenos certos de uma história de amor intensa, sofrida e louca que vivi. E é preciso coragem, ousadia, capacidade de exposição, e ela de facto demonstra isso nestes poemas. É um livro interessante, da Chiado Editora, que recomendo vivamente, Susana Dias, Darkest Love Poetry. Ora, foram estas duas autoras, com estas duas obras, portanto, 2 livros da Maria Lúcia Perrone Passos e este último de poesia da Susana Dias. Não vos quero prolongar mais, ou não quero prolongar mais este nosso encontro convosco, se é que possamos chamar-lhe assim a este vídeo. Queremos que isto seja naturalmente informal, se pudesse ser, e pode ser, com certeza a tecnologia permite isso, nós é que ainda não estamos nessa onda, diria então que podia ser uma conversa, e para que seja uma conversa, continuem a contactar-nos, a fazerem-nos boas críticas, sugestões para melhorarmos o nosso trabalho. E não se esqueçam do que disse no início: se têm uma obra na gaveta, fazem bem em tê-la lá, mas não a tenham lá eternamente, publiquem-na. Contactem-nos, contactem o projeto Cria Promove às Edições Colibri a partir de qualquer dos nossos contactos, e teremos muito gosto, porque fazemos livros, e isto não é apenas um slogan, fazemos livros com paixão e profissionalismo, e fazemos livros porque gostamos mesmo muito de fazer livros e de estar no meio e no seio da literatura e das artes em geral. Também por isso criamos há 1 ano e meio este projeto, Cria Promove, para divulgar e promover o seu trabalho. Se é escritor, bailarino, cenógrafo, enfim, artista plástico, músico, cantor, ligado à moda, contacte-nos para uma boa entrevista no segundo livro de entrevistas, ou para uma entrevista mais generalizada no nosso portal. Não se esqueça, já está aberta a recepção para receber os vossos trabalhos para a Eclética 3, sendo que, como disse no início, o volume 2 da Eclética terminou então no dia 30 de junho. Desejo-vos tudo de bom, tudo o que há de melhor, que descansem muito neste mês de julho, agosto e eventualmente de setembro, muito campo, muita praia. Se forem de viagem, façam tudo com muito cuidado, curtam a vida. E não se esqueçam, levem discos, levem livros, visitem exposições, vejam bons filmes e acompanhem o nosso trabalho. É para isso que cá estamos, e fazemos tudo isso, como disse já e reiterando, com paixão, e tentamos também, obviamente, fazer com profissionalismo. Foi um prazer estar aqui convosco, obrigado por me terem ouvido e até ao próximo vídeo em agosto. A ternura nasceu assim, no embalo de ti e de mim, mulher mar. Sou do mar, vim do mar, mulher mar, vem do mar. É doçura que nasce em mim, num beijo intenso sem fim, mulher mar, sabe amar, mulher mar, vem do mar, sabe amar. É o sol que vive em mim, no embalo de ti.